Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar, sobre o terceiro e penúltimo grupo das plantas, Então, hoje a gente vai falar sobre as gimnospermas, cujo principal representante são os pinheiros. Nesse grupo, a gente ainda tem, o surgimento de algumas novidades evolutivas bastante interessantes, mas a gente tem também a manutenção de algumas características que surgiram nos grupos anteriores. Então, por exemplo, no grupo das gimnospermas, você ainda vai ter a presença de vasos condutores. E essas estruturas, tá, gente, elas vão ser mantidas até o grupo das angiospermas, porque como foram características evolutivas e benéficas, elas foram sendo mantidas em todos os grupos, fora as briófitas, claramente. Então você vai ter ainda, a presença de vasos condutores, ou seja, xilema e floema. E só para lembrar, xilema, vai transportar das raízes para as folhas água e sais minerais, ou seja, a chamada seiva bruta. E o floema, ele vai transportar a seiva elaborada das folhas para as raízes, ou seja, ele transporta água e açúcar. E lembrando, essa presença de vasos condutores permite que você tenha um maior porte alcançado pelas plantas. Ainda nesse grupo, você vai ter já a presença de raiz, caule e folhas verdadeiros. Isso teve seu surgimento no grupo das pteridófitas, Então lembra, nas briófitas, o primeiro grupo, bastante simples, você tinha estruturas semelhantes, mas que não eram estruturas verdadeiras. No grupo das pteridófitas, você teve o surgimento de raiz, caule e folhas verdadeiros, e isso vai ser mantido até o grupo das angiospermas. Outra característica que é mantida no grupo das gimnospermas é a presença do esporófito, aquela geração produtora de esporos, sendo a geração duradoura. Ou seja, nas pteridófitas, nas gimnospermas e nas angiospermas, que é o último grupo, o esporófito é a geração duradoura, é a geração dominante do ciclo de vida, diferentemente das briófitas, que é o único grupo que tem o gametófito como geração duradoura. Uma novidade evolutiva muito importante desse grupo é a presença de sementes. Pela primeira vez, você tem a formação de sementes. No entanto, essas sementes são chamadas de nuas. Isso porque você não tem nenhum fruto que vai envolver essa semente. No caso das angiospermas, você já vai ter, semente, flores e frutos. No caso das gimnospermas, você tem apenas a semente, você não tem um fruto que envolve. E uma outra característica extremamente importante, essas duas características, as sementes e essa que eu vou falar agora, são as principais características desse grupo que você tem que lembrar. Então essa outra novidade evolutiva é a reprodução independente da água. Então lembra que tanto no grupo das briófitas como no grupo das pteridófitas, você tinha uma reprodução que ela era 100% dependente da água. Se não tinha água, você não tinha reprodução. Isso porque você não tinha uma estrutura que permitisse o encontro do gameta feminino com o gameta masculino. Então você tinha que ter gametas masculinos flagelados que conseguissem nadar, até a estrutura feminina. Agora, a partir das gimnospermas e sendo mantido no grupo das angiospermas, você vai ter a formação, você vai ter a existência do tubo polínico. Esse tubo polínico, ele permite o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, permitindo então, uma reprodução independente da água. E é por isso que o grupo das pteridófitas fez uma conquista total do ambiente terrestre. Isso é muito importante de se lembrar, são características importantíssimas desse grupo, são novidades muito importantes e que são muito cobradas no vestibular. E agora, falando dessa reprodução independente da água, a gente vai falar um pouquinho sobre a reprodução. A reprodução no grupo das gimnospermas, como eu sempre falei desde o começo, o mecanismo vai ser sempre mantido. Então você sempre vai ter o mesmo mecanismo, de um esporófito, 2N, que vai produzir esporos, que vão dar origem a um gametófito, que vai produzir gametas. Estes gametas fecundam e dão origem a um esporófito. Esse é o mecanismo que vai ser sempre, esse mecanismo vai existir sempre. No entanto, no grupo das gimnospermas, você tem algumas mudanças no ciclo, no sentido de alguns nomes, de alguns processos a mais.
Então, vamos falar dele bem bonitinho. Então, vamos lá. Bom, como eu falei, né, o principal representante desse grupo é o pinheiro. O pinheiro é esse esporófito 2N. Quando a gente pega esse esporófito 2N, existem estruturas chamadas de estróbilos. Esses estróbilos são as pinhas. Aquelas pinhas que a gente conhece, que todo mundo já viu na vida, são elas são as pinhas. Mas, biologicamente, elas são chamadas de estróbilos. Esses estróbilos são estruturas reprodutoras. Então, você pode ter estróbilos femininos e estróbilos masculinos, certo? Então, o estróbilo feminino, ele vai produzir esporos femininos e o estróbilo masculino vai produzir esporos masculinos. Você pode ter a presença de estróbilos femininos e masculinos na mesma planta, como você pode ter de forma separada. Então, agora, vamos aqui, ó. Então, vamos falar primeiro do masculino. Então, você vai ter esse estróbilo, que é uma estrutura produtora de esporos através de uma meiose. Os esporos masculinos são chamados de micrósporos. São esporos, e qual é a função de um esporo? Dar origem a um gametófito. E isso acontece do mesmo jeito. Esse esporo masculino, chamado de micrósporo, ele vai dar origem ao gametófito masculino. No caso das gimnospermas, este gametófito masculino é chamado de grão de pólen. Então agora pausa e vamos falar do feminino. Então você vai ter o estróbilo feminino, que através de uma meiose vai produzir esporos femininos, chamados de megásporos. Esses esporos femininos, eles vão dar origem a um gametófito, o gametófito feminino chamado de arquegônio. No entanto, o que acontece? Esse esporo feminino, né, esse megásporo, ele vai dar origem ao gametófito dentro de uma estrutura chamada de óvulo. Isso é uma coisa que tem que ficar bastante clara, né? No nosso caso, né, no caso dos humanos, o óvulo é o gameta feminino. No caso das plantas, o gameta feminino é sempre a oosfera. No caso, né, nesse caso das gimnospermas, esse óvulo vai ser uma estrutura. Vai ser uma estrutura que vai receber, que vai, por exemplo, guardar dentro dela vai acontecer a fecundação. Então, beleza. Então você teve a estrutura feminina, né, o gametófito feminino formado dentro do óvulo. E você vai ter o gametófito masculino, que é o grão de pólen. Bom, qual que é a função dos gametófitos? A produção de gametas. Então, o grão de pólen, ele ainda assim vai produzir gametas masculinos. E o gametófito feminino vai produzir o gameta feminino. Gente, eu acho que eu confundi. Eu acho que eu falei errado. O gameta masculino ainda assim vai dar origem a gametas masculinos e o gametófito feminino vai dar origem ao gameta feminino chamado de oosfera. Então, beleza. Como que acontece agora o processo da fecundação? Esse grão de pólen, como essas plantas, elas não têm flores, elas não têm frutos, elas não têm nada que atraiam insetos e outros animais polinizadores, essa polinização ela vai acontecer principalmente pelo vento. Então o vento vai carregar esse grão de pólen. Esse grão de pólen, então, ele vai cair na estrutura feminina da planta e aí ele vai dar origem ao tubo polínico. E aí, aqueles dois gametas masculinos, né, chamados de núcleo espermáticos, vão passar por esse tubo polínico e um deles, né, vai encontrar o gameta feminino, né, produzido pelo gametófito feminino, ele vai encontrar e vai acontecer a fecundação. O outro núcleo espermático, que também ultrapassou, né, atravessou o tubo polínico, ele vai degenerar. Então, ele não vai fecundar nenhum, porque você só tem um óvulo feminino, né? São produzidos 4, o gametófito produz 4, mas 3 deles degeneram e só um fica ali disponível para fecundar. Então, você vai ter essa fecundação, você vai ter o gameta masculino e o gameta feminino fecundando e dando origem a um zigoto. Este zigoto 2N, né? Porque você teve o gameta N feminino e o gameta N masculino que cruzando, né, dão origem a um zigoto 2N. Esse zigoto 2N, ele vai dar origem, né, a um embrião através de sucessivas mitoses, ele se desenvolve em um embrião. Uma coisa que tem que ficar muito clara. E a semente, né? Como é que ela é formada nesse processo? Quando você tem a fecundação
da oosfera com o núcleo espermático, né, quando você tem com o gameta masculino, aquele óvulo, que era aquela estrutura em que você teve o processo da fecundação, ela se transforma na semente. Então, o óvulo fecundado é a semente. Então, você tem a semente, o embriãozinho formado através da fecundação ali dentro. E outra coisa, tá? E aquele gametófito feminino? Ele não some, ele não desaparece. Esse gametófito masculino, né, ele se desenvolve em uma estrutura chamada de endosperma. Essa estrutura ela é essencial porque ela é a fonte nutritiva do embrião. É da onde aquele embrião ele vai tirar os nutrientes e todo o alimento para conseguir se desenvolver. Então é isso, gente. O óvulo fecundado é a semente. O gametófito feminino, né, ele se transforma no endosperma. No caso das gimnospermas, esse endosperma ele é haploide. A gente vai ver que no caso das angiospermas, esse endosperma ele é triploide, ele é 3N. E aí você tem esse embrião, então, que ele é formado, né, através da fecundação. Quando a gente tem nessa estrutura, essa semente ela é o pinhão que a gente conhece, que as pessoas se alimentam e tudo mais. E aí essa semente, quando ela cai no solo, né, ela germina e dá origem ao esporófito 2N e o ciclo todo recomeça. Então, como vocês puderam ver, né, o ciclo reprodutivo ele é bastante semelhante com o das outras, ele tem algumas diferenças, mas assim, não é nada assim, nossa, quanta coisa nova. Sim, o ciclo ele é bastante parecido, é algumas coisas que mudam, né, para formar as estruturas novas que existem nesse grupo. Então é isso, esse é o ciclo, e agora para finalizar eu vou falar um pouquinho sobre a importância, né, das gimnospermas. Então, a primeira eu já falei, que é a alimentação, né, as pessoas se alimentam do pinhão. A gente tem também, né, uma importância econômica no sentido de as pessoas utilizam muito o pinhão para produzir madeira, móveis e tudo mais. E a gente tem também uma importância de reflorestamento, ou seja, as pessoas utilizam muito os pinheiros para reflorestar áreas desmatadas e tudo mais. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá acabando, tá, gente? As angiospermas é o último grupo. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar uma série de exercícios para vocês fazerem. Os exercícios estão bem legais. Então eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente finaliza esse bloco dos grupos de plantas. E se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixa seu like, me segue nas redes sociais. E eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Então é isso, até a próxima!